Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas. A gente começa mais um programa Joaquim Alessi dentro do 30 Minutos, aqui nos estúdios do jornal ABC Repórter em São Caetano do Sul. E hoje nós vamos falar de sustentabilidade, eficiência energética. Aliás, não é sustentabilidade, é sustentabilidade, que é muito mais do que sustentabilidade, não é fácil não. Eu tenho a honra e a satisfação, sou fã do programa, assisto sempre pela internet, pela televisão, de receber essa figura, vou me permitir chamar de figura, fantástica, que nos dá aulas todos os dias sobre essa questão da energia, do consumo que tem que ser sustentável, que é o Roberto Mangravite. Roberto, muito obrigado por me conceder. Eu que agradeço, Joaquim. É uma honra. Primeiro que quero agradecer a todos aqui do estúdio, que trata com tanto carinho o nosso programa, a nossa coluna, todas as quartas-feiras. E você, muito obrigado pelo convite. Legal. Bom, 4 de abril é a data do primeiro seminário de eficiência energética e redução de custos do ABC. Isso é a palavra de ordem no momento, seja por uma questão de respeito ao meio ambiente, seja por uma questão de preocupação com as próximas gerações, mas seja também porque a gente vive um momento econômico bastante complicado. Então, eficiência energética e redução de custos são as palavras de ordem do momento, né, Mangravite? São irmãs, né, de certa forma, porque assim, se nós pegarmos o PIB de 2016 e 15, os dois, a soma deles deu praticamente 8% de queda. É um número bem grande. Nós estávamos consumindo o que tinha de energia elétrica. Quando esses 8% forem recuperados, ou seja, vamos imaginar que por um milagre econômico a gente tem em 2018 8% de crescimento. Nós vamos zerar onde estávamos em 2015. Nós vamos zerar. Ou seja, não vai ter energia. Não vai ter energia e Belo Monte só estará funcionando a pleno vapor em 2019, mas ela é menor que uma Itaipu, para você ter uma ideia. Então, assim, nós não vamos ter energia suficiente para tocar o país, especialmente o estado de São Paulo. E vai ser um problema muito sério. E não sei se é motivado por isso, mas nós já estamos vendo pequenos apagões aqui a colar, de vez em quando falta uma energia aqui ou ali. E não sei o que está acontecendo já nesse momento. Então, o seminário é justamente para trazer alternativas para o empresariado, se ele quiser colocar energia solar, se ele quiser buscar redução da energia com a fonte que ele já tem da concessionária, ou ele está reduzindo o custo da operação dele, gastando menos energia. Esse foco é um foco transformador do DNA da empresa, dos consumidores e de todos, da sociedade como um todo. Maravilha. Bom, esse seminário ele é realizado pelo Jornal Repórter, pela Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul e pela Agência Sustentabilidade. Você vai trazer algumas feras aqui, eu estou vendo. O João Marcelo Gomes Pinto, que é da Casa Saudável, vai falar de construções que contemplam a saúde. Olha, outro aspecto que pega aí a sustentabilidade, né? Você projetar o seu lugar, onde você vai viver a sua casa de olho na preservação da sua saúde. Como é que é isso? Existe já um modelo norte-americano que o João Marcelo está trazendo, importando dos Estados Unidos, assim como existe ISO de qualidade de vida, de durabilidade dos produtos, ele trouxe uma forma de aferir se sua casa está saudável. Por exemplo, nós temos ondas entrando da internet dentro dos ambientes. Existe um limite para isto. Se isso não estiver sendo respeitado, provoca problemas de saúde. Existem as questões do ar dentro dos dormitórios, especialmente quando você está dormindo, você respirando aquele ar viciado. Ele tem alguns equipamentos onde ele entra na casa das pessoas, parece aquele filme Caça-Fantasma, né, com os equipamentos, e saem umas fotos assim que você fica meio assustado. Aqui está cheio de ácaro, porque tem umidade na parede.
Ou seja, os Estados Unidos está indo bem além daquilo que é o óbvio, está entrando na questão da saúde humana e nós estamos trazendo, então, como abertura do evento, esse contexto que já é transformador. Legal. Além do João Marcelo, o Marcos Casado, que vai falar de consumo adequado de água e energia elétrica. E aí, sim, ele vai apontar técnicas para redução de gastos. Sim. Isso é importante para todo mundo, né? Sim, sim. Para uma residência, para um galpão industrial, para o comércio, para uma grande indústria. Porque o que acontece? Imagina o seguinte, pega o telhado de um shopping center. O ar-condicionado é o grande vilão do custo da energia. Claro. Se você adequar o telhado para refletir luz ou mesmo de um galpão, você consegue baixar talvez 2 a 3 graus da temperatura. Sabe o que é? Durante o verão inteiro, você baixar 3 graus de temperatura, tua conta de ar-condicionado ela pode cair 10%, 15%. Então o Marcos vai mostrar essas alternativas, como outras, por exemplo, quem tem fachada de vidro, o envoltório do edifício, como eles chamam, quando entra a luz, entra calor. Certo. E entrou calor, o ar foi trabalhar. Então, assim, como que isso está sendo mensurado? Quer dizer, você projetou alguma coisa para ser bela arquitetonicamente, mas fere o teu bolso. Não tem lógica isso. Correto. Nós temos que mudar esse padrão de percepção. Tem que ser bonito, mas precisa ser útil e precisa preservar o seu bolso. Maravilha. Bom, tem também o Gabriel Rosten, é isso? Isso. Que vai falar de urbanismos e cidades modernas. Isso interessa muito para os nossos gestores aqui, administradores, gestores públicos, que precisam ter verdadeiras lições aí. Fala um pouquinho da palestra do Gabriel. Então, acho que a gente não vai falar tudo, porque o pessoal que vai assistir. Sim, sim. O Gabriel, ele é um jovem que morou em alguns países, Estados Unidos, na França, no Chile, e foi colhendo alguns aprendizados, né? E trouxe isto de forma para que a gente entenda o que está rolando no mundo lá fora, né? Então, por exemplo, o metrô de Nova York, inclusive ele nos concedeu uma entrevista há 2 semanas atrás, baixou em 2 milhões de usuários por conta do Uber. Certo. E aí, a questão era, o Uber é um problema porque você está colocando mais automóvel em circulação, e isto foi muito debatido, né? A questão é o seguinte, em compensação, quanto que o Uber está colocando de dinheiro na economia, porque uma pessoa que mora na periferia, ela não saía de casa. Quando muito, ela pedia uma pizza pelo telefone. Uhum. Do momento que o Uber permite que ela, por questões de segurança, num país, numa cidade como São Paulo, ela possa se divertir e ir no cinema ou encontrar os amigos para tomar um simples café, nós estamos movimentando a economia e, às vezes, dividindo o custo da operação que possa estar saturada do transporte público. Correto. Então, como analisar isso e saber qual o break-even disso? No Brasil não há esse estudo. O Gabriel participará para provocar esta reflexão. Qual é o caminho que nós devemos seguir? Como é que nós devemos preservar os nossos imóveis? Calçadões é importante ou não? Correto. E isso é provocativo, então, a participação dele. E tem vários outros assuntos que vêm à tona. Você estava falando dessa questão do Uber. Eu participei de uma palestra semana passada com o presidente da TOTUS, sim, o Laércio Cosentino, e ele falava de uma experiência que ele teve na Alemanha. Ele foi convidado para um lançamento de um novo modelo da Audi e tal, mas ele percebeu lá que as pessoas não estão comprando mais carro, elas estão assinando um carro. Então você compra um carro por assinatura, paga um determinado valor e você pode escolher com que carro você quer andar em determinado dia da semana, né? Além de você poder ficar trocando de carro sempre, para quem gosta de dirigir é uma maravilha, isso significa menos proprietários de carro e menos carros nas ruas, porque você tem carros compartilhados, mas também voltado para essa questão de você estar preocupado com a sustentabilidade. Joaquim, né? Acredite se quiser, nos Emirados Árabes, a frota da polícia é com carro elétrico. O barril de petróleo, ou melhor, o preço da gasolina para eles é centavos. Por que esses caras estão comprando automóveis elétricos
se é tão barata a gasolina para eles. Né? Então, assim, nós estamos diante de uma mudança de paradigma e avaliar para onde o mundo está caminhando para que a gente não perca o bonde do futuro. O bonde já está um pouco ultrapassado, mas... Perdeu o trem-bala. O trem-bala do futuro, né? Verdade. Porque isso vai ser um grande problema. Eu estou aqui me perdendo na entrevista, porque, olha, essa entrevista é para ficar algumas horas. Já estão me avisando que falta 3 minutos só, eu não acredito, o tempo de televisão é terrível. Agora, o mais importante, quando você fala em redução de custos, você, junto com a CISCS e junto com o repórter, oferece para os nossos gestores de empresas, gestores públicos, para os nossos empreendedores, a possibilidade de conhecer tudo isso e a custo zero. Eu estou vendo aqui, as inscrições são gratuitas? São gratuitas. Entra no site do jornal ou liga para a CISC. E já começa economizando para reduzir o custo aí. Não, até porque o objetivo era esse, é para transformar a cultura empresarial das pessoas. Então, o Walter generosamente entendeu que tinha que ser a contribuição do jornal, do Sustentabilidade e da CISC também. Você, o primeiro da fila, você entra lá no gargarejo, como a gente falava na foto. Vai ser um prazer. E também, lógico, eu faço questão de fazer a cobertura desse evento, que é importantíssimo. Mas, olha, eu vou dar um telefone que o pessoal deve estar mostrando aqui, mas eu vou fazer questão de falar mais uma vez, que é o 2888-3400. Para inscrição gratuita, né? 2888-3400. Eu queria falar de uma série de coisas. A gente estava conversando antes de começar a entrevista sobre esse negócio de o Brasil ficar investindo no pré-sal, quando a gente tem outras fontes alternativas. Para que ir lá buscar petróleo lá no... Quando o pré-sal foi descoberto, nós temos que lembrar que o pré-sal está a um Himalaia de profundidade, 7.000 metros. O barril de petróleo custava $103, eles imaginavam que chegaria a 120 e achavam que teriam que investir 400 bilhões de dólares até 2020. Correto. O barril está 50. Verdade. Quer dizer, então, que sentido faz esse tipo de preço? Tá. E você falou da questão do carro elétrico, né? Ele está chegando ainda muito timidamente no Brasil, com alguma tecnologia às vezes porque não tem atrasada. energia elétrica. Eu lembro a primeira vez que eu andei num carro elétrico, em Madrid, eu desci no aeroporto de Madrid, eu e minha mulher, pegamos um táxi, e foi até engraçado porque era um Prius. Sim. Eu não conhecia o Prius, eu não tinha aqui no Brasil ainda. Sim. E quando o motorista foi pegar nossas malas, os outros motoristas ficaram brincando com ele, falando, não vai caber, porque o carro elétrico tem aquela bateria enorme atrás no porta-malas. Ele falou, não, cabe. E aí ele colocou tudo lá, colocou uma na frente, e nós começamos a andar. No primeiro semáforo, eu falei, o carro morreu. E não tinha percebido. Porque ele desliga automaticamente. Alguns modelos, a Mercedes faz isso, o BMW faz isso, mas aquele carro não tinha. Quanto tempo faz isso? Há uns 4, 5 anos, mais ou menos. Estamos muito atrasados. 4, 5 anos. O carro parou, eu falei para ele, morreu? Ele falou, não, ele desliga. Enquanto ele está parado, ele desliga para não consumir a energia. E aí eu perguntei, mas onde é que você abastece? Porque antes eu tinha visto em Paris aqueles postezinhos que você parava o carro e botava na tomada, literalmente. Mas nessa tecnologia já não tem mais isso. O carro mesmo, ele gera a energia da bateria enquanto ele está rodando. Quando ele roda por combustível, ele completa a bateria. Quando a bateria está completa, ele usa a bateria até chegar no final, ele volta para o combustível. Ou seja, a economia que ele faz. Mas aí chega no Brasil, o carro custa uma fábula. Então, agora parece que estão reduzindo porque acontece o seguinte, não há estímulo para a aquisição de veículos elétricos, porque se está faltando energia elétrica para você assistir televisão na sua casa, se você começar a carregar automóvel na rede, vai faltar. Eu sei que estamos estourando o nosso tempo, mas a Tesla nos Estados Unidos, sabe o que ela está fazendo? Ela está instalando nas casas energia fotovoltaica, telhados de energia solar, para você carregar o teu carro na garagem com a energia do sol. Quer dizer, liberando total. Né? Mangravite, nós vamos falar mais vezes. Até 4 de abril ainda tem prazo, a gente precisa divulgar bastante esse seminário, que é importantíssimo. Olha, é o primeiro seminário de eficiência energética e redução de custos do ABC. Um trabalho fantástico aqui do Roberto Mangravite e que a gente vai continuar acompanhando. Obrigado pela entrevista. Joaquim, parabéns. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. Roberto Mangravite conversou com você.